Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. 1º de outubro de 2024, hora 16h31. Escuta esse filho da puta. Israel ignorou. Com Netanyahu, minutos depois dele discursar na ONU, Israel matou o Nasrallah num mega bombardeio em Darya, em Beirute, no subúrbio de Beirute, numa prática, a cidade de Beirute, que matou mais centenas de pessoas. Então, Israel escalou naquele momento e exatamente agora está entrando ali, fazendo incursões no sul do Líbano. Então, escalou com o Hezbollah. O Hezbollah é um braço iraniano, uma milícia xiita libanesa, mas totalmente aliada do Irã. Diferente do Hamas. O Hamas surgiu por causa da Irmandade muçulmana, dentro do contexto de ocupação dos territórios palestinos. Tem uma aliança com o Irã, mas a maior parte do dinheiro do Hamas veio via Qatar com conivência do Netanyahu. Então é diferente. Já o Hezbollah, não. Então escalou e matou o maior aliado do Irã. O Irã decidiu fazer esse ataque contra Israel, no que o Irã diz ser uma resposta à ação israelense. Agora a bola está com Israel, Israel vai responder, mas o fato é que os inimigos americanos não levam mais os americanos em consideração, o caso do Irã, né, não tem medo tanto dos Estados Unidos, mas acima de tudo, o principal aliado americano na região, Israel, ignora as demandas americanas há muito tempo. Os Estados Unidos liderou, fez o texto da resolução na ONU pedindo cessar-fogo em Gaza no começo de junho. O Netanyahu ignorou completamente a resolução da ONU apresentada pelos Estados Unidos. Ele se encontra com Anthony Blinken, o Blinken sai todo animadão, né, o secretário de Estado americano, falando, olha, o Netanyahu aceitou o cessar-fogo. O Netanyahu, na hora, disse que não aceitou, continua ali fazendo as ações militares em Gaza. Esse projeto de quarta-feira, supostamente, o governo israelense teria aceitado. Quer dizer, isso na quarta-feira, na quinta eles mataram Nasrallah. Então, assim, Israel, o Netanyahu leva adiante os interesses do que ele vê serem os interesses de Israel, mas não são os interesses, segundo o governo Biden, publicamente, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora não quer uma guerra, há muito tempo não quer uma guerra Israel-Irã, porque sabe que os americanos serão sugados. Mas não tem como impedir. O Netanyahu não respeita, que é o aliado, e os iranianos não respeitam. E lembrando, só para completar, que nos Estados Unidos, não todo mundo, mas existe uma noção geral de que o Irã é o mal, Israel é o bom. Nesse momento, o mal atacou o bom, na visão assim, bem clichê da coisa. Isso há semanas antes da eleição, que levou o Trump já a dizer que se ele fosse presidente, isso não ocorreria e que a situação era mais estável, o que é um fato quando ele era presidente dos Estados Unidos. Em relação ao Oriente Médio, um fato era mais estável com Trump, muito mais do que com Biden. Sandra, vamos te colocar então na roda para te ouvir exatamente sobre a repercussão aí nos Estados Unidos. O Guga fala em humilhação por parte de Biden, ele fez o Situation Room, que é aquela sala de situação que só é convocada em situações extremas. A Kamala Harris estava junto, a vice-presidente candidata democrata. Como é que fica? Tantas repercussões, né? Primeiro, entender a situação dos Estados Unidos neste momento com o conflito. 2, a repercussão na eleição. A grande questão é saber se é um desrespeito de Israel aos Estados Unidos ou se é um desrespeito especificamente de Benjamin Netanyahu ao presidente Joe Biden. Porque é um presidente enfraquecido, porque é um presidente que mostrou uma extrema fraqueza num debate
em junho desse ano, que acabou saindo da corrida presidencial por isso, porque mostrou indícios de que estava com problemas cognitivos, com problema de se expressar, e isso tudo levou à desistência dele no dia 21 de julho. Então, tem o Estado e tem também os governos, os homens, as pessoas que estão à frente desses governos. Não se sabe se uma Kamala Harris, que provavelmente terá uma política parecida com Joe Biden, se for eleita, vai ter mais respeito de Benjamin Netanyahu pelo fato de ser legitimada pelas urnas, né? Qualquer um que chegar à Casa Branca terá sido legitimada por 75, 80 milhões de votos, ou se uma outra visão de alguns especialistas aqui nos Estados Unidos, que é a seguinte, de que Benjamin Netanyahu está exatamente aproveitando esse momento de fraqueza dos Estados Unidos e, além do mais, torcendo para que o ex-presidente Donald Trump seja eleito, novamente chegue à Casa Branca, porque ele era alguém com que era muito próximo e um aliado de Benjamin Netanyahu, a ponto de ter dado um passo que nenhum outro presidente americano teve a coragem de dar, que foi transferir a Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, num sentido de reconhecer Jerusalém como a capital israelense, uma cidade que é reivindicada também pelos palestinos como uma capital de um futuro Estado palestino, claro, setor oriental de Jerusalém, mas não importa, sempre todos os outros presidentes que estiveram na Casa Branca até 2018 evitaram dar esse passo. Então, se isso não é um enorme sinal de apoio incondicional a Israel, digamos, uma camada a mais no apoio incondicional que os Estados Unidos já têm em relação a Israel. Então, hoje, com certeza, isso vai ser assunto do debate entre os vice-candidatos à vice-presidência, né? J.D. Vance, de um lado, companheiro de chapa de Donald Trump, e Tim Walz, companheiro de chapa de Kamala Harris. Agora, além disso, o próprio Pentágono, a Casa Branca, todo mundo disse que esse ataque ia acontecer, dizia que era iminente, a inteligência americana tinha captado que ia acontecer a qualquer momento, mas na entrevista coletiva agora há pouco, o próprio esse porta-voz do Pentágono estava dizendo o seguinte, olha, esse ataque foi o dobro do ataque que aconteceu no dia 13 de abril. Por quê? Porque naquela época foram 185 mísseis, drones e apenas 36 mísseis balísticos. Agora, as Forças Armadas de Israel dizem que foram 180 mísseis balísticos, quer dizer, o dobro, muito mais do que foi naquela época. E o que mais? Aqui tem um outro alerta dizendo... Bom, o Anthony Blinken tinha dito o seguinte mais cedo, o secretário de Estado americano. Ele tinha dito que foi um ataque fracassado, que foi um ataque derrotado pela resistência do sistema antiaéreo de Israel e também com a ajuda militar dos Estados Unidos e aliados. Ele não nomeou os aliados. Só para concluir o que a gente estava falando de possíveis mediadores dessa crise, desse momento tão delicado que passa o Oriente Médio, o Catar não seria propriamente mais indicado, porque o Catar tem mais ligações com o Hamas, né? E nem assim está conseguindo um cessar-fogo com o Hamas. Os Estados Unidos têm usado o Catar como mediador de um possível cessar-fogo entre o Hamas e Israel e até hoje não conseguiu, tanto o Catar quanto o Egito. E até hoje não teve cessar-fogo lá. Agora, o que a gente pode esperar daqui para frente certamente é um novo ataque de Israel, provavelmente a Natanz, que é a cidade onde fica toda a estrutura nuclear do Irã, foi o que foi feito da última vez, é o que o Israel sempre diz que quer evitar a todo custo. O Guga, não sei se discorda, porque está ali levantando o dedo, mas existe uma possibilidade grande que seja em Natanz para tentar minar a estrutura, a gente já está até rindo, a estrutura nuclear que o Irã tem ainda não tem a bomba atômica, mas que já tem em Natanz. Vai, Guga. Não, só rapidinho, entre mediadores possíveis, a gente não pode esquecer da Turquia, que é integrante da OTAN, já a base militar americana, inclusive armas nucleares americanas, possui uma boa relação bilateral com o Irã. Embora a relação com Israel tenha sido estremecida no campo militar, a Turquia mantém boas relações com Israel. No âmbito político não, visto os ataques de Erdogan e Netanyahu. Mas é um ator importante, dado ser integrante da OTAN,
ter boas relações com o Irã, boas relações com os Estados Unidos, continuam com boas relações. Então, no caso de uma escalada para Irã e Estados Unidos, e dado que a Turquia está na região, quer dizer, tem interesse direto. E o outro é o Al-Sudani, né, o primeiro-ministro do Iraque, que é um dos raros casos que é literalmente aliado militar do Irã e dos Estados Unidos. Quer dizer, ele é aliado dos dois, literalmente, e o Iraque está ali no meio do caminho, tem tropas americanas, tem milícias xiitas, e tudo que acontece muitas vezes passa pelo Iraque. E por último, aquele que é o eterno mediador de questões Irã e Estados Unidos, que é o Sultanato de Omã. Desde das negociações nucleares, sempre tudo ocorre de forma discreta em Omã. Então, Omã sempre é um ator fundamental. Então, eu citaria esses três, mas Omã, claro que sempre se destaca a Turquia pelo peso gigantesco geopolítico. Sandra Coutinho, muito obrigada. Parece que eu tenho que deixar você partir. Obrigada pelas informações, pela análise aqui com a gente. Lins, Guga, professora Priscila, continuem aqui comigo. Vamos ver agora os momentos desse ataque iraniano a Israel. Nossa, as imagens do céu, né, cheio das explosões daquele Iron Dome. Na verdade, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. São 3 camadas de proteção. Uma delas é o Iron Dome, uma é contra foguete, outra contra míssil. O G1 tem uma matéria bastante interessante que explica isso. A gente vai explicar para vocês aqui no Mais também. Professora, queria te ouvir um pouco sobre o assunto anterior ainda. Guga, Lins e a Sandra falavam sobre a repercussão nos Estados Unidos. E a Sandra colocou um ponto que eu achei importante, que ela fala o seguinte: não sei se Netanyahu humilhou os Estados Unidos ou Biden, que é considerado o que os americanos chamam de lame duck, né, que é o pato manco, que é alguém que já está no final de mandato e, portanto, está sem poder. Queria te ouvir a respeito. Bom, Júlia, eu vejo a situação dos Estados Unidos exatamente como o país, mas, obviamente, existe aí, né, uma interlocução muito dificultosa em relação ao Netanyahu e o Joe Biden, porque efetivamente acontece um desgaste na relação a partir do momento que o Joe Biden fala efetivamente que não se deve ter uma escalada do conflito, deve-se ter um cessar-fogo, inclusive aprovado em unanimidade a exceção da Rússia pelo Conselho de Segurança, e Israel vai lá e tem uma escalada do conflito. Só que eu acho importante a gente destacar também que, ainda que a situação do Oriente Médio estivesse mais calma quando da era Trump, a gente tem que lembrar que no começo de 2020, um pouquinho antes de começar de eclodir a pandemia, houve uma escalada, né, de consequências diplomáticas entre o relacionamento do Trump e o Irã. Tanto é verdade que deu até aquele ataque a um avião efetivamente ucraniano que acabou caindo, né, por conta de um erro de cálculo de míssil do Irã. Então, assim, o que eu vejo é que, se porventura essa escalada do conflito vier uma alternância de poder frente aos Estados Unidos, eu não vejo como a gente vai efetivamente solucionar essa questão em relação ao Irã, né? Porque, de fato, aí a gente vai ter um posicionamento totalmente contrário. E mais do que isso, uma escalada de conflito regional pode gerar também uma escalada de conflito global, porque a Rússia já se posicionou favoravelmente às ações do Irã, e a China, né, com certeza, por mais que tenha uma diplomacia mais abrandada nessa questão, vai com certeza se posicionar, ainda que não diretamente, favoravelmente à questão daqueles que lhe interessam, como é o caso do Irã. E só para finalizar, eu acho que é super importante também destacar a questão que a gente precisa saber como é que vai ficar a escalada desse conflito, primeiro, por conta do preço do petróleo, e segundo, porque a gente tem que pensar
também do Estreito de Hormuz. Como é que vai ficar? A gente tem que lembrar que lá em 2020, o Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz quando deu essa instabilidade na região. E o Estreito de Hormuz é extremamente importante porque a maioria do petróleo que vem da região passa por essa região, por esse estreito. Então, a gente precisa analisar essas contextualizações também de consequências. Lins, a gente estava vendo as imagens do ataque dos mísseis que foram lançados em direção a Israel, e o Lins me explicava que as imagens que a gente via, a gente vai tentar reproduzir de novo aqui para vocês, mostravam o céu de Tel Aviv, a diferença entre os ataques quando são para Tel Aviv e a possibilidade de ataques para Jerusalém, que por ser uma cidade sagrada, em tese, seria poupada. Olha só, Lins, conta pra gente. Isso, essas imagens que a gente está vendo aí de mísseis interceptados e muitos prédios grandes, prédios altos, mais modernos, né, de uma metrópole vibrante, são as imagens de Tel Aviv. Quando aparecem imagens de Jerusalém, a gente vê prédios mais baixinhos e vê aquele domo, o Domo da Rocha, né, que fica ao lado ali da mesquita de Al-Aqsa, um lugar muito importante também para os muçulmanos. Lembrando que Jerusalém é o local sagrado das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, né, para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo. Daí me parecer algo meio complexo a gente imaginar que o Irã terá lançado mísseis que porventura possam cair em algum lugar sagrado para o Islã em Jerusalém. Eu não digo a região próxima a Jerusalém, os arredores, tudo bem. Agora, Jerusalém em si, acho mais difícil. De toda forma, eu acho que é um dia muito triste e muito complicado para o mundo, as relações internacionais e o redesenho da política. Não voltaremos mais para a situação que nós tínhamos antes de hoje. Eu acho que agora isso é definitivo. A gente está num outro momento, que vai precisar ser avaliado com muito cuidado pelos principais envolvidos, pelos protagonistas, né? Como eu dizia um pouco antes, Israel até agora vinha dando as cartas do jeito que queria, do jeito que preferia, eventualmente reagindo a ataques também contra o seu território. Estamos para completar 1 ano dos ataques terroristas que partiram de Gaza contra o território israelense, 1.200 mortos, o maior número de mortos israelenses desde o Holocausto, de judeus mortos no mesmo dia, né? Ataques terríveis, mas que engendraram ali, que propiciaram uma reação militar que já causou mais de 41 mil mortes entre os palestinos, a destruição quase que total da infraestrutura civil de Gaza e aquela solidariedade empática que havia no início, quase que unânime no mundo todo para com Israel. Ao longo do tempo, ela foi se transformando também na solidariedade para com os palestinos, que sofrem muitíssimo também na faixa de Gaza. Tem ainda a questão dos reféns por ser resolvida e, claro, enquanto isso já acontecia, havia situação muito frágil na fronteira entre Israel e o Líbano, com ataques esporádicos do Hezbollah contra o território israelense, respostas de Israel ou ataques esporádicos de Israel para o território libanês. Agora temos um outro momento, temos uma invasão por tropas israelenses do território libanês, o Líbano, um país soberano, tendo seu território invadido também, diante da comunidade internacional atônita até certo ponto, as Nações Unidas com pouca margem de manobra também e pouco respeito dos principais atores, mas me parece que estamos começando a escrever um novo capítulo na geopolítica mundial, na estratégia militar também, que vai ter novos atores. Falou-se de vários aí, o Guga estava lembrando quem poderia mediar, quem não poderia. Eu continuo muito curioso para saber se a China vai ter alguma ação mais proativa em algum momento ou se vai manter essa diplomacia abrandada, como falou a professora também. É isso que a gente vai precisar acompanhar. E sim, Joe Biden enfraquecidíssimo à frente do governo da maior potência militar e econômica do mundo, com todos os outros atores se mexendo a seu bel prazer, sem dar satisfação ao outrora todo-poderoso xerife do mundo, os Estados Unidos. Guga, vamos lá, quero te ouvir também sobre isso que o Lins falava, a repercussão especificamente, você dava todo o contexto do Oriente Médio, mas a repercussão nos Estados Unidos e no debate, aliás, convite já feito ontem, faço o convite novamente, debate hoje entre os vice-presidentes, candidatos a vice-presidentes americanos, o Lins acabou de falar, J.D. Vance e Tim Walz, CBS, vai ter a transmissão aqui na Globo News. O que esperar a posição desses dois? Como é que eles vão explorar esse caso no debate, Guga? Olha, Ju, interessante essa pergunta, porque há uma diferença na forma como se vê o conflito Israel-Hamas, ou o conflito na faixa de Gaza, ou a questão Israel-Palestina mais abrangente do que a questão Israel-Iraniana. Na questão Israel-Palestina, há uma série de nuances, uma boa parcela da população americana
acha que Israel, não em relação a Hamas, mas critica Israel pelos mais de 40 mil mortos na faixa de Gaza. O governo Biden abertamente impõe sanções a colonos israelenses na Cisjordânia. A ocupação da Cisjordânia é vista como algo ilegal, com 3 milhões de palestinos vivendo sem cidadania e sem Estado. Mas isso é o conflito Israel-Palestina. Como hoje é o dia, embora a guerra de Gaza, hoje morreram mais pessoas em Gaza do que em Israel e no Irã. A gente tem que ter isso em mente. Os lugares que estão mais morrendo pessoas nesses conflitos é Gaza e Líbano. Mas hoje o ataque do Irã a Israel, claro, que vai dominar. E o Irã, como eu falei anteriormente, o Irã é visto como o mal, Israel como o bom. Nesse caso, os dois candidatos vão tentar mostrar quem defende mais Israel. Seguramente, não tenha dúvida disso. E também vão atacar bastante o Irã. Agora, o J.D. Vance tem uma visão geopolítica diferente do Partido Republicano tradicional. Ele é muito diferente do Bush. O governo Bush era aquele governo que fez guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, era aquela visão dos republicanos, do establishment democrata também, de guerra, né, de indústria bélica, tudo. Ele é um crítico disso, ele é um isolacionista. Então, ele vai defender o direito total de Israel se defender, mas ao mesmo tempo ele não quer que os Estados Unidos seja sugado por um conflito. É mais ou menos como ele fala do conflito da Rússia com a Ucrânia. Ele fala, bom, isso é problema da Ucrânia, não dos Estados Unidos, para a gente ficar gastando bilhões de dólares com isso. Mas hoje, certamente, ele vai ser mais cauteloso nessa visão isolacionista dele, defendendo Israel. O Waltz, no lado democrata, com certeza defenderá Israel, seguirá a linha da administração do Biden e da Kamala Harris, de dizer que apoiam Israel nessa questão do Irã e também do Hezbollah. Não na questão da faixa de Gaza. Há muita diferença. Inclusive é muito chocante até, Júlia, como foi morto toda a liderança decapitada do Hezbollah, mas a Kamala Harris e o Biden não demonstraram uma solidariedade pelas centenas de libaneses civis mortos, inclusive 104 crianças e ao menos 2 brasileiros, fora cidadãos franceses, nada, nenhuma solidariedade. Com Gaza, sim, eles demonstram solidariedade. Guga, vamos continuar nesse assunto, mas antes eu vou colocar uma outra informação aqui, porque antes desses ataques do Irã, Israel começou aquela operação terrestre lá no sul do Líbano. Tanques israelenses invadiram o território libanês com o objetivo de enfraquecer a infraestrutura do Hezbollah na região, que fica lá no sul do Líbano. As Forças Armadas de Israel não disseram em quais vilarejos ou cidades estão atuando, nem informaram o quanto avançaram em território libanês. Olha aqui, a gente coloca o mapa para vocês. Mas pediram que os civis não circulem na região ao sul do rio Litani, que fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Israel no sul. Só lembrando para vocês, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo o rio Litani em azul. A gente trouxe para vocês no final da semana passada a resolução 1701, que foi aprovada em 2006, do Conselho de Segurança da ONU, que previu a retirada das tropas de Israel que tinham entrado no Líbano. E aí dizia que essa zona aí, o Líbano tinha que dar um jeito, tinha que tirar o Hezbollah aí dessa zona, e é o que não aconteceu, o que você está vendo com as listras brancas. Bom, Israel também ordenou a retirada de moradores em ao menos 25 vilarejos aí nessa região, no sul do Líbano. Enquanto avança por terra, Israel também bombardeou, na verdade. Afirmou que bombardeou, né, gente? Porque isso é a guerra. Alvos do Hezbollah na capital Beirute. Tem também imagens da capital bombardeada. Autoridades libanesas dizem que um ataque aéreo atingiu um campo de refugiados palestinos em Sidon, que fica no sul do país. Bom, já o Hezbollah confirmou que lançou mísseis no centro e no norte de Israel. Um desses ataques mirava a sede do Mossad, a agência de inteligência israelense que fica em Tel Aviv, centro financeiro do país. Vocês viram as imagens do ataque do Irã, não o do Hezbollah, mas o Hezbollah disse que também atacou isso antes. Ataques também foram registrados em Avivim e Metula, que ficam no norte. Bom, vamos falar dos brasileiros que estão na região, né? O primeiro avião da FAB que vai repatriar esses brasileiros que estão no Líbano e que querem deixar o país, decola aqui do Rio de Janeiro amanhã. Ele segue para Portugal e espera autorização para voar até o Líbano.
O retorno ao Brasil deve acontecer só no fim de semana, tá, gente? A previsão é que nesse primeiro voo, 200 brasileiros sejam retirados do Líbano. Fernanda Ruvenat, de Brasília, com os detalhes. Boa tarde para você. Oi, Júlia, boa tarde para você também, boa tarde a todos que nos assistem. O governo confirmou que vai dar início a essa operação de repatriação. O número que foi passado pelo Itamaraty é de 3.000 pessoas que até o momento manifestaram interesse em deixar essa região. A Embaixada do Brasil em Beirute está fazendo uma triagem, um levantamento também com essas pessoas, entre essas pessoas, para poder entender quem precisa de ajuda para deixar a zona de conflito, para ir para outro país fora da zona de conflito, mas ainda ali na região, ou também para saber quem quer vir de fato para o Brasil. Isso entre essas 3.000 pessoas. O Itamaraty reforça que está sendo feito um esforço para que essas pessoas consigam sair por meios próprios, já que o aeroporto de Beirute continua operando normalmente, mas em paralelo a isso também estão montando essas listas com alguns critérios de prioridade para quem deve deixar o Líbano através dessa operação de repatriação. Os números de pessoas interessadas ainda podem também variar. Isso porque algumas famílias acabam desistindo, outras também conseguem sair por conta própria. Tem outras também que ainda não manifestaram interesse, mas podem vir a manifestar e pedir essa ajuda muito em função do aumento e da intensidade dos ataques. Tudo isso é muito variável diante dessa situação. Agora, a Força Aérea Brasileira confirmou que essa decolagem vai acontecer amanhã e que eles podem trazer 220 pessoas nesse primeiro voo de repatriação. A rota que foi informada pela FAB, a gente tem um mapa também para mostrar para vocês, uma ilustração. Nesse momento, é para que o voo saia, então, do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, faça uma escala em Lisboa, em Portugal. De lá, eles vão monitorar qual é a situação no Líbano e, saindo, então, de Lisboa, esse voo vai até Beirute, no Líbano, e de lá faz essa volta dos brasileiros, né? De lá, os brasileiros vão embarcar para serem trazidos de volta para o Brasil. O avião que vai ser usado é um KC-30, que é aquele modelo usado nas ações estratégicas, também com apoio logístico, ações humanitárias nacionais e internacionais da Força Aérea Brasileira, como também foi usado na repatriação de brasileiros de Israel, da Jordânia também e da faixa de Gaza recentemente. Nesse voo também deve ir, além da tripulação, uma equipe de saúde com médico e com psicólogo para dar esse apoio aos brasileiros que vão estar deixando essa região, assim como foi também na operação para a retirada dos brasileiros em Gaza. E só a nível de comparação, essa operação de resgate, né, de 3.000 pessoas, como está sendo avaliada nesse momento, de acordo com o primeiro levantamento do Itamaraty, é uma operação similar à que foi feita em 2006, numa outra operação de repatriação de brasileiros no Líbano também. E só para a gente comparar, por exemplo, na repatriação da faixa de Gaza, que foi a mais recente, que a gente acompanhou também aqui na Globo News, foram cerca de 1.500 pessoas. Ou seja, só para a gente entender que agora é uma operação com uma necessidade maior, né? Uma operação um pouco mais complexa, com mais necessidade de voos. Bom, entendamos o que está acontecendo. Todos os repatriados, eles são elos de transferência de capital do terrorismo para o Brasil. Todos eles aportam com bilhões de dólares que estão nas contas internacionais e são transferidas para o Brasil, para que eles se estabeleçam no Brasil como grupo terrorista. Estes filhas da puta, que estão em cargos públicos, por serem funcionários públicos, nomeados por este desgoverno filha da puta, onde barbudos filhas da puta aparecem. Mais operações, por favor, vamos ouvir. Ela também tem informações sobre outros países que estão resgatando seus cidadãos no Líbano. Boa noite mais uma vez. Pois é, Júlia, olha, tem mais de 20 países articulando a retirada de cidadãos do Líbano, né? Países ocidentais estão atualizando os planos para retirar os seus cidadãos de lá. Nenhum país ativou uma operação militar de retirada em grande escala, pelo menos não ainda, mas alguns estão fretando aeronaves, né? Até porque para aproveitar que o aeroporto de Beirute
está aberto. Tem essa dúvida de até quando isso pode ser possível se a situação continuar piorando. Agora, também tem planos, né, para retirar os cidadãos pelo mar, né, via Chipre, caso o aeroporto de Beirute seja fechado. Chipre, só para a gente explicar, é um país membro da União Europeia, é o mais próximo do Oriente Médio e aí, por isso, é considerado aí o provável centro desse tipo de operações. Na guerra entre o Hezbollah e Israel em 2006, 60 mil pessoas fugindo dessa guerra passaram ali pelo Chipre, por isso a situação pode ser que venha a se repetir. A Turquia, ali também na região, chegou a oferecer também as instalações, a estrutura, alguns países estão analisando, e eu falei até, né, sobre governos fretando aviões, é o caso do governo britânico, né, o Reino Unido fretou aviões particulares para poder retirar cidadãos que estão aí querendo sair do Líbano, e a recomendação é que todos saiam de lá imediatamente, inclusive antes mesmo desse ataque do Irã contra Israel hoje, que acabou elevando, obviamente, ainda mais as tensões. O Ministério do Exterior do Reino Unido já estava descrevendo ali a situação como muito volátil, né, com potencial para piorar muito rapidamente. A França, outro país que vem pedindo para os cidadãos para não viajarem para o Líbano. A França tem planos de retirada dos seus cidadãos há vários meses, mas ainda não emitiu uma ordem, pelo menos neste momento, com base nesses planos. Esses planos, eles consideram exatamente a retirada via Chipre, se não for possível via aeroporto de Beirute, e também considera aí a Turquia como uma opção. A Alemanha é um país que já levou, né, de volta funcionários não essenciais, famílias de diplomatas que estavam no Líbano, e também cidadãos com saúde debilitada, né, com problemas de saúde. Portugal é um país que chegou já a retirar um número pequeno de cidadãos, só pouco mais de 20 cidadãos portugueses foram retirados do Líbano. A Bélgica, a Itália e a Grécia aconselham que os cidadãos deixem o Líbano o mais rapidamente possível, mas ainda não colocaram em prática essas operações. Tem esse temor, né, porque sem companhias aéreas ali operando, né, 28 companhias aéreas já cancelaram operações na região, o medo de que o aeroporto de Beirute seja fechado, portanto, tudo isso faz acelerar, né, esses planos de retirada. Agora a gente vê, por exemplo, Portugal, Júlia, falando ali em, se não me engano, 24 cidadãos retirados, e a gente vê o Brasil falando em 3 mil cidadãos. Então é uma proporção muito diferente, e a gente vai seguir acompanhando como é que vai ser esse processo de retirada, ainda mais depois das tensões de hoje. Então, nós estamos vendo como os terroristas, pequenas células que contribuem com o crime organizado no planeta. Estes filhas da puta estruturaram, fizeram uma estrutura para a opressão, o compadrio entre países com militantes terroristas que aportam com capital e mandam para o Brasil. O dinheiro está todo no Brasil e o Brasil mandou para o Paraguai. Paraguai. Esse defunto que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele é réu. Entenderam? Então vamos diretamente à captura destes filhas da puta. Estamos evocando o Mossad, a CIA, o FBI, para abater no território da República Federativa do Brasil estes filhas da puta que estão no governo. Entenderam? É uma ordem dada, que não cabe recurso. Vamos ouvir mais. Que procuraram a embaixada pedindo informação sobre o que fazer.
E a orientação do governo americano, eles estão dizendo que eles não vão retirar os cidadãos americanos. Os cidadãos americanos têm que se virar, eles têm que procurar voos comerciais para sair do Líbano. O que o Departamento de Estado disse é que está tentando com as companhias aéreas que coloquem mais voos saindo de Beirute, que o aeroporto ainda está aberto, né, para que os americanos possam sair. Mas não tem nenhum plano de, por exemplo, mandar um porta-aviões ou um navio, alguma coisa para retirar os cidadãos. São milhares, né, cidadãos americanos no Líbano. É interessante a diferença em relação aos outros países, né, que já estão fazendo voos, como o Brasil. Os americanos não. Os cidadãos americanos têm que procurar voos comerciais. Agora, quanto à sua pergunta sobre o que os americanos vão fazer, o que os porta-vozes estão dizendo é que o Biden está em contato com o governo israelense. Não disse se o Biden conversou ou não com Netanyahu. Isso não se sabe. É bem provável, né? Mas, por enquanto, o Jake Sullivan, que é o assessor de segurança nacional na Casa Branca, disse que estamos em meio do fog of war, a neblina da guerra, aquele momento em que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Que o foco no momento é no ataque iraniano, que foi, segundo ele, derrotado. Né? O ataque foi derrotado com a ajuda dos americanos. O porta-voz do Pentágono disse que 12 interceptores foram lançados por destroyers da Marinha Americana para interceptar os mísseis do Irã. É pouco, né, comparado com o número de mísseis, que foi mais de 180. Segundo esse porta-voz do Pentágono, esse ataque de hoje foi maior, foi o dobro do ataque de abril. Em abril, o Irã lançou 300 armas, mais de 300 armas, incluindo drones, etc., e mísseis. Mas o número de mísseis foi menor que o de hoje. Tinha muito mais drone, e hoje não teve drone, aparentemente. O que isso mostra é que os Estados Unidos estão cumprindo o que já disseram que iam fazer, que é fazer a defesa de Israel, apoiar Israel na sua defesa. Agora, o que Israel vai fazer em retaliação? Os Estados Unidos disseram que vai haver consequências severas para o Irã, consequências severas desse ataque. Mas não diz que consequências serão. Será um ataque americano ou serão sanções econômicas? Isso não está definido. Né? Estamos no meio do fog of war, da neblina da guerra. Agora, Atenção, atenção! Disse que o Serviço Secreto Americano estabelece o abate aos agentes secretos do Irã, da Turquia, do Hezbollah, do Irã, que se encontram nos Estados Unidos, agora estão sendo presos, levados à detenção imediata. Então, vocês aí, seus filhas da puta, falem a verdade, filha da puta! Pois é. O pontual, professora Priscila, traz essa informação importante de que os americanos participaram da defesa de Israel com esses destroyers, né? Até o Lins mais cedo citava aí como é que funciona isso, né? Essa artilharia como chama, Lins? Você deu o nome? Não, seria com baterias antiaéreas a partir dos destroyers para derrubar também mísseis, né? Então, fortalecer a defesa antiaérea. Agora, isso é um ponto, né? Ajudar na defesa do país é um ponto. Outra coisa é ajudar o país a atacar outro. Se a resposta de Israel for de fato, não sabemos, fog of war, mas se for de fato responder retaliação militar ao Irã. Sim, quando a gente observa que de fato, né, Israel está amparada pelos Estados Unidos, com certeza a ação militar, até o pontual deixa claro, a ação militar vai ser coordenada entre Estados Unidos e Israel. O porta-voz norte-americano já falou que ajudará sem limites a questão do ataque efetivamente ao Irã, a resposta ao Irã. Ninguém sabe qual vai ser essa resposta,
mas estão falando justamente de uma resposta de grandes proporções. E, inclusive, o Irã também já falou que se porventura houver uma resposta, agora sim ele atacará civis efetivamente dentro de Israel. E a gente observa que é uma guerra de retórica também, né? Porque as informações são desencontradas. Israel fala que não foi atacado nenhum alvo, né, de grandes proporções, só que Irã está falando que atacou 3 grandes bases militares de Israel e conseguiu atingir o seu alvo. Então, o que a gente observa é uma guerra de retórica aqui também. Só que me preocupa muito se os Estados Unidos, de fato, ingressarem diretamente nessa guerra, porque aí vai ser o fim das instituições multilaterais, como a gente conhece hoje. O mundo já está se alterando, com certeza, principalmente com a falta de empenho e a falta de eficácia dos Estados. Bom, então nós temos aqui a constatação da célula terrorista estabelecida nos Estados Unidos da América através do Biden, filho de uma puta. E esse sapatão, que é um homem, que dizem que ele é alcoólatra o caralho. É um sapatão filha da puta. E que todos já têm no planeta que foram descobertos. Então, os terroristas se encontram em vários países usufruindo das terroristas células que fazem aplicações totalmente autônomas e mandam recursos para a conta dos que estão infiltrados no Brasil, deste desgoverno que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e o seu desgoverno. Estamos procedendo imediatamente ao abate, seus filhas da puta, porque estamos em guerra. Não há para vocês nenhuma retórica de vocês dizerem que são vítimas, seus filhas da puta. Outros nesse momento na verdade não é um indício, é uma realidade do momento que a gente vive, né? Esse enfraquecimento dos organismos multilaterais. Professora Priscila, muito obrigada pela sua presença aqui na Globo News. A gente volta a conversar ainda sobre essas questões todas, especificamente sobre o ataque do Irã a Israel. Jorge Pontual, também tenho que me despedir de você. Muito obrigada pela participação no Mais. Guga Chakra e Lins continuam aqui comigo, por favor. Guga, quero te ouvir, porque o Guga conversou no decorrer das últimas horas com pessoas que estão no Líbano. Ele tem informações sobre a situação por lá, principalmente em vilas do sul, que é o local mais atingido, o sul do país, porque é onde ficava concentrado o Hezbollah. Estou usando o passado, Guga, ficava concentrado... Guga, você foi identificado como terrorista, filha da puta! Tá ouvindo, Guga? Você foi identificado como terrorista. Ouviu, seu filho da puta? Tá me ouvindo? Quem tá falando aqui é o interventor na República Federativa do Brasil, seu filho da puta! Troquei para o ouvido da direita, bem quando você estava fazendo a pergunta para mim, mas eu vou falar do sul do Líbano, Júlia, pelo seguinte: a gente fica falando, ouvindo lá que Israel está realizando as incursões para desmantelar as coisas do Hezbollah no sul do Líbano. Sul do Líbano, Júlia, terra de vilas ancestrais de muitos brasileiros, como Hasbá e Marjayum. São vilas lindas que você vai ter no sul do Líbano, vilas xiitas, vilas sunitas, vilas cristãs, vilas mistas. É um território extremamente bonito. Há um ano meus pais estavam no sul do Líbano com a minha sobrinha. Minha vila é próxima do sul do Líbano. Rachaluad não é literalmente no sul, mas eles foram até o sul, porque muitos brasileiros saíram de Marjayum e Hasbaia quando imigraram. Mas elas estão lá com essas igrejas ancestrais. São vilas ancestrais. Essas pessoas estão lá, Júlia, há séculos. Os libaneses são o povo mais antigo da região. Então, assim, é uma coisa... Ô príncipe! Ô príncipe Guga, filha da puta! Você já foi identificado. Você vai ser preso nos Estados Unidos, seu filho da puta! De outras vilas. As pessoas que estão ali, que vivem 80, 70, depende da idade da pessoa, anos, em Marjayum, em Hasbaia, Rachavuhar, tiveram que sair. Eu conversei ontem com o Issan, que é brasileiro libanês.
que mora ali numa vila próxima a Rasbaia. Ele está deixando para trás a casa dele, todas as memórias dele, a escola onde ele estudou, a igreja que ele frequentava, tudo porque Israel determinou que tem que ser evacuadas aquelas áreas para realizar a operação contra o Hezbollah, embora a vila dele seja cristã. Mas enfim, e não dá para generalizar todo xiita com o Hezbollah, no caso ele especificamente é cristão. Todos tiveram que sair. Ontem também, o padre Gregório Salum, da família da minha avó, inclusive, distante, mas é o mesmo sobrenome, da mesma região, o padre Gregório Salum ficou ferido num bombardeio israelense, nessa mesma vila. Essas pessoas foram entrevistadas pelo Gabriel Chanin também, só para deixar claro, entrevistado em reportagens... Ô seu filho da puta, se você é alvo, você sabe por que, seu filho da puta? Você é um terrorista, você faz extorsão, você implantou o sistema e você agora quer assumir que você é o mulã dessa célula terrorista, seu filho da puta, Guga! Bairros cristãos e sunitas também, não é só na parte xiita. As imagens de Darre são assustadoras, tá? Que nem Gaza, Darre. Foi colocada abaixo, Darre. É assim, é algo muito impressionante. Darre não é, quando a gente fala subúrbio, não é subúrbio americano, com umas casinhas, não. É prédio que nem Copacabana. Fala subúrbio de Beirute, porque Beirute, historicamente, é que nem Buenos Aires e Paris. Tem uma coisa geográfica, ou Washington, assim, bem menor. Então, uma parte sunita, uma parte cristã, historicamente ortodoxa, armênia, hoje com muitos maronitas. Os xiitas que vieram imigrando do sul do Líbano, não tinha xiita historicamente, tinha uma cidade levantina. A cidade levantina é sunita, ortodoxo, judeu e armênio. Mas os xiitas, como teve migração para São Paulo e para o Rio, foram e se estabeleceram nessa parte mais ao sul, estendendo ali um pouco Beirute. Essa região que eles viviam foi destruída, eles estão indo para outras partes. Então, eu acho importante ter a noção assim, do que está acontecendo. Agora, a gente está falando naturalmente, o Irã lançou um ataque contra Israel, isso tem uma repercussão geopolítica gigante, mas a gente não pode esquecer, ontem foi bombardeado Damasco, ninguém nem saiu em nenhum lugar. Eu sei porque eu sigo mídias sociais sírias, então eu acabei acompanhando, foi um tremendo bombardeio em Damasco, nem aparece. Gaza está sendo bombardeada, o Lins acho que até alertou, mas Gaza, mais uma vez, morreu mais gente em Gaza e no Líbano do que no Irã e em Israel hoje. Tenha dúvida sobre isso. Mas Gaza já caiu no esquecimento completamente. Os reféns, quem fala da libertação dos reféns, as pessoas vão completar um ano na mão dos terroristas. Um ano desses reféns, que está o pai, a mãe, os filhos, esperando o retorno deles lá em Israel. Estão na mão do Hamas, porque não teve acordo de cessar-fogo. A ONU propôs, Netanyahu não aceitou, Hamas também não. Então, continuam palestinos morrendo nos bombardeios e os reféns israelenses nas mãos do Hamas. Então, acho que... Quem não aceitou foi o Hamas, seu filho da puta! Ele não atendeu o pedido do Catar, seu filho da puta! Todo mundo tá apavorado com esse Hamas, filha da puta! E você é o líder, filha da puta, Guga! Inclusive tem o Clube Rasbai e o Clube Marjadim em São Paulo. Que fica na Rua dos Franceses, perto da Avenida Paulista. Tem um clube em São Paulo que chama Clube Marjadim, um clube Rasbaia também. E essas vilas foram evacuadas, vilas cristãs evacuadas por Israel hoje, vilas ancestrais, que as pessoas estavam lá há séculos. Fala muito do pessoal do norte, Israel não poder voltar para casa, imagina pessoas que estão lá há séculos, igrejas antiquíssimas que tiveram que deixar as suas casas. Boa, Guga, muito bom ouvir você com todo o conhecimento que você tem sobre a região. Muito obrigada por compartilhar ele com a gente. Lins, Guga, continuem aqui comigo, a gente vai para o intervalo e volta já. Bom, eles todos estão com o cu na mão. Senhores, senhoras, desgoverno da puta que te pariu do governo desse defunto, Luiz Inácio Lula da Silva. A ordem da máfia filha da puta, que você roubou as cargas, você roubou todo o pó,
roubou também a maconha, roubou tudo. E botou todo o dinheiro no Paraguai, seu filho da puta. Tu vai morrer onde tu tiver. E não passa de hoje, filha da puta. Tá ouvindo? E conforme determinação de 123 países e 60 agências de inteligência, meu Pix, oscaranibaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu CPF 510 466 447 34, Mercado Pago. Vocês são os terroristas, destruidores da humanidade. Se vocês não prevalecerem, vocês querem acabar com o planeta, seus filhos da puta. Então vamos acabar com vocês. Viralize. Membros do Congresso dos Estados Unidos pediram nesta quarta-feira ao governo norte-americano que revogue o visto de todos os 11 ministros do STF, incluindo também os ministros indicados por Bolsonaro. A carta foi endereçada ao secretário de Estado, Antony Blinken, e assinada por importantes parlamentares, dentre eles, um senador. O trecho do pedido em que os congressistas pedem que os vistos de entrada nos Estados Unidos a Moraes e dos demais integrantes do STF, citados como cúmplices de práticas antidemocráticas, sejam revogados. Os republicanos alegam que o judiciário brasileiro estaria suprimindo a liberdade de expressão e que o bloqueio do X, uma plataforma emblemática da liberdade de expressão, atingida injustamente por Moraes, seria um exemplo disso. A carta ainda diz que o Supremo estaria mirando pessoas e grupos conservadores. Qual a sua opinião? Deixe seu comentário. Membros do Congresso dos Estados Unidos pediram nesta quarta-feira ao governo norte-americano que revogue o visto de todos os 11 ministros do STF, incluindo também os ministros indicados por Bolsonaro. A carta foi endereçada ao secretário de Estado, Antony Blinken, e assinada por importantes parlamentares, dentre eles, um senador. O trecho do pedido em que os congressistas pedem que os vistos de entrada nos Estados Unidos a Moraes e dos demais integrantes do STF, citados como cúmplices de práticas antidemocráticas, sejam revogados. Os republicanos alegam que o judiciário brasileiro estaria suprimindo a liberdade de expressão e que o bloqueio do X, uma plataforma emblemática da liberdade de expressão, atingida injustamente por Moraes, seria um exemplo disso. A carta ainda diz que o Supremo estaria mirando pessoas e grupos conservadores. Qual a sua opinião? Deixe seu comentário. Boa noite, boa noite. No momento, 1º de outubro de 2024, hora, terça-feira, né? 19h58. Quem está falando é o senhor Oscar Anibaltiapano. Atenção, atenção. Mandei para todos vocês, meus companheiros youtubers, ou todos que queiram replicar. Todos têm o aval da força de inteligência de 60 agências de inteligência e de 123 países. Atenção, atenção. É determinado, 123 países, 60 agências de inteligência. Aqui, a armada de guerra do Irã, que se encontra no porto de Rio de Janeiro, se retire ou será alvejado, será afundado o navio do Irã no Rio de Janeiro. Estamos dando ordem já imediata para que seja retirado do território da República Federativa do Brasil os navios de guerra que estão no porto do Rio de Janeiro. Se vocês não fizerem isso, nós vamos destruir o porto do Rio de Janeiro. Vocês têm poucos segundos. Com relação ao fantoche
ao estelionato político de atores botando silicone, se fazendo chamar por Luiz Inácio Lula da Silva, que não tem digitais, não tem DNA, para que vocês se entreguem imediatamente ou vão ser mortos. Com relação à viagem do fantoche que está preso nos Estados Unidos da América pelo Serviço de Inteligência, eles alegam que o avião presidencial deu pane e não conseguiu aterrissar. Então, não sabemos ainda o paradeiro dele ou como ele vai sair desta articulação negociada por delação premiada do fantoche e do espia que se faz chamar Janja e que as suas digitais, o seu DNA e de onde ela veio, seja revelado, mas está em segredo de justiça durante 100 anos. Então entenda, serviço secreto, contra-espionagem do Exército da Marinha da Aeronáutica, atenção contra-espionagem da ABIN, do CEBIN, da Polícia Federal, da Receita Federal, vocês não cumprem mais ordem do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, porque todos eles foram cassados os seus vistos, suas propriedades e confiscaram todo o seu capital em qualquer lugar em que os Estados Unidos, conjuntamente com o Emilat, tenha tratados. E todos aqueles que desobedecerem esta determinação dada pelo corregedor interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, justiça privada, todos seguirão o mesmo destino. Então, o Brasil se encontra em guerra, é detectado que o Brasil é parte do Irã, é parte da Turquia, é parte do Hezbollah, do Hamas. São todos terroristas, filhos de uma puta. O próximo a ser alvejado e partir pro além a fazer companhia ao charmuta morto, exterminado, Khamenei, que já está morto, não existe mais. Você, turco, Erdogan, filha da puta! Tu tá preso se não fizer delação premiada. Tá ouvindo, Erdogan? Conhecemos tua forma de processar. Agora nós vamos lançar todo o elemento para determinar o fim do conflito e o abate de todas as armas e de todo o seu potencial militar, como também de todos os seus integrantes do Mulan, que estão estabelecidos no Irã, vão todos ser exterminados. Neste momento, torno a repetir, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro. Terça-feira, 1º de outubro de 2024, hora 20h03. Ele, Lula, não comparece à posse da mexicana, também narcoterrorista, porque o narcotráfico lá do México quer exterminar com os bonecos, os falsários, os atores que ocupam, conjuntamente com 30 franchises de partidos políticos estabelecidos no Brasil, todos suas contas, suas propriedades que tem nos Estados Unidos. Nós estamos pedindo agora também o visto, confiscar o visto de todos os que compõem os 30 partidos políticos nas suas diretrizes de administração e todo o capital encontrado em qualquer lugar do planeta que tenha acordo do Emilat com os Estados Unidos. Tudo confiscado. Também todo o capital das empresas de permuta, de outorga, também da Anatel, desse conglomerado que
tenha capital em qualquer lugar do planeta com o Emirat e os Estados Unidos, sejam confiscados todos os seus patrimônios. Estamos já e determinamos, tem poucos segundos, para que a armada do Irã saia imediatamente do porto do Rio de Janeiro, não pode entrar em nenhum porto, ou será alvejado no Rio de Janeiro. Estamos contando os segundos, a partir da pronunciamento desta live. O Brasil não faz parte, o povo brasileiro não faz parte da ORCRIM, Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, não faz parte do senador filho de uma puta, Pacheco, e do Lira, filha da puta. Ninguém vai ter como não atender a esta determinação do cargo, arbitragem internacional, na função interventor da República Federativa do Brasil, seu representante, o árbitro internacional da Corregedoria, Corregedor-Geral, Oscar Aníbal Chiapano. Fui claro? Estão me entendendo, seus filhos da puta? Se não procederem conforme isso, você que ocupa a superintendência de polícias federais, de quartéis da Polícia Militar, também dos cartórios da Polícia Civil, qualquer um filho da puta que queira não proceder conforme determinação que não cabe recurso, será alvejado e abatido. Fui claro? E conforme determinação de 123 países e de 60 agências de inteligência, meu Pix, oscaranibaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu CPF também Pix, 510-466-447-34, Mercado Pago. Fiquem com Jesus e não fiquem aflitos, porque eles sabem que estes filhos da puta do Irã, dos turcos, do Hezbollah, do Hamas, se não saírem do Brasil, serão alvejados e abatidos pelo Mossad e por 60 agências de inteligência, pela CIA, pelo FBI. Estamos entendidos? Entenderam? Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.